Você já ouviu falar no nome Moloque? Moloque foi uma antiga entidade, uma antiga divindade adorada principalmente pelos fenícios, mas também adorada pelos amonitas, dentre outros povos da antiguidade, que prestavam homenagens e adorações a esta entidade. Esta entidade, ela foi conhecida pela sua forma de adoração um tanto que grotesca, onde pedia o sacrifício de crianças e de bebês para saciar ali a sua fome, por assim dizer. Hoje eu convido todos vocês a descobrirem um pouco mais a respeito deste ídolo cananeu antigo. Moloque, na antiguidade, era o nome dado a um ídolo antigo, a uma divindade pagã, denominada como Moleque ou simplesmente Moloque. Moloque era uma divindade cananeia, fenícia antiga. O seu nome, Moloque, vem de Meler e significa literalmente rei. Muitas das vezes, Moloque ele é até mesmo confundido com outro ídolo antigo da Bíblia, que é descrito como sendo uma divindade cananeia também, como Baal. Porém, alguns acreditam que Moloque e Baal possam ser até mesmo o próprio mesmo ídolo, e não dois ídolos diferentes. Porém, há aqueles que acreditam que Moloque era uma outra divindade, era uma outra entidade que era adorada ali pelos fenícios, pelos cananeus antigos e também pelos amonitas. Moloque, para os israelitas, os antigos israelitas, ele era tido como uma divindade pagã, como simplesmente um ídolo antigo ou até mesmo um demônio antigo. De acordo com as escrituras, os povos amorreus ou amoritas, uma das várias tribos de cananeus descendentes do próprio Canaã, que era filho de Cã e neto de Noé, por volta de 1900 a.C., adoravam a Moleque ou simplesmente Moloque. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais que eles faziam para a adoração de Moloque, havia vários e vários atos de luxúria e mais luxúria, orgias e mais orgias, e também muitos e muitos sacrifícios de crianças e até mesmo de bebês, de mulheres virgens, jovens. Estas eram jogadas, olha só para você ver que curiosidade mais grotesca. As crianças e as vítimas ali de sacrifício, elas eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque. A estátua de Moloque era uma estátua gigantesca, onde havia fogo embaixo da estátua que consumia assim a criança viva, e o fogo ali ao mesmo tempo destruía e consumia. A aparência da estátua de Moloque, do ídolo de Moloque, era uma forma de um corpo humano com a cabeça de um boi, ou muitas das vezes a cabeça de um leão, mas sempre é mais retratado com a cabeça de um boi. Uma curiosidade é que é um ser antropomórfico, ou seja, metade animal e metade humano, ou seja, bem semelhante a uma entidade nefílica ou até mesmo um anjo caído. Eram muitas as pessoas que adoravam e se prostravam perante o ídolo de Moloque, que muitas das vezes também é tido como o próprio Baal. Porém, com o fortalecimento do povo israelita e de outros reinos e de outras etnias que se instalaram perto ali de Canaã, os povos ali cananeus acabaram desaparecendo aos poucos e sendo diminuídos, e deixando o costume desta adoração. Segundo a crença bíblica contida no Velho Testamento, pelas ordens de Deus,
dadas ao povo israelita através de Moisés, era expressamente proibida a adoração de Moloque, bem como o sacrifício de crianças a este ídolo, a este demônio antigo. E tal prática seria severamente punida, segundo o livro de Levítico, no capítulo 20, do verso 2 até o verso de número 5. O pecado da idolatria sempre perseguiu o povo de Israel, que muitas e muitas vezes, não apenas uma vez, se desviou dos caminhos do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Noé, e acabaram se prostrando e adorando e até mesmo sacrificando os seus próprios filhos a esta entidade demoníaca terrível. Uma curiosidade é que no livro de Jeremias, no capítulo 19, no verso 5, Deus dá uma declaração muito interessante a respeito das divindades cananeias antigas, desses demônios antigos. Como, por exemplo, é descrito o seguinte: construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos a Baal. Procedimento que eu jamais pedi a vocês, que eu nunca requeri e nunca me veio à mente desejar isso de vocês. Aqui nós temos uma declaração do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, que ele nunca pediu sacrifícios vivos de filhos dos israelitas, mas sim pediu apenas a obediência deles. Mas mesmo assim, eles atreveram-se a praticarem tal culto e adoração de Baal e também de Moloque. No livro de Levítico, no capítulo 18, no versículo 21, é descrito o seguinte: não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo à divindade Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome do Senhor, seu Deus. Eu sou. Dentre todas as abominações que os povos da antiguidade fizeram, sem sombra de dúvidas, a adoração do demônio, da divindade pagã Moloque, foi uma das mais horrendas, grotescas e estranhas da antiguidade, onde ofereciam o sangue, a alma de seus próprios filhos para alimentar esta divindade, essa suposta divindade aí que não passava de um demônio. Alguns acreditam que Moloque poderia ter sido um anjo caído, já outros acreditam que Moloque na verdade era um espírito de um Nephilim morto, até por conta de sua forma antropomórfica. Porém, alguns dizem que, na verdade, Moloque poderia sim ser um anjo caído e não um espírito de Nephilim, por conta de que os anjos caídos eles assumem diferentes formas como deuses pagãos na antiguidade. Nos dias atuais, muitas pessoas proíbem as outras pessoas e até mesmo parentes de não chamarem jamais seus filhos, crianças, meninos, pelo nome de Moleque, até porque Moleque seria uma das pronúncias para o nome Moloque, que significaria menino consagrado a Moloque, como eles estariam se referindo para uma criança, para um menino. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem nos seus comentários o que vocês acharam do vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.